te ensinar de uma vez por todas como calcular porcentagem dentro do Excel. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder. Então vamos lá, como é que a gente faz para calcular porcentagem dentro do Excel? Para isso, eu trouxe aqui 4 opções para ficar claro de uma vez por todas e você não errar nunca mais. Vamos passar por percentual do total, como adicionar um percentual, uma porcentagem dentro de um valor, como dar desconto e também como calcular o percentual de lucro de uma informação. Perfeito? Então vamos começar aqui com o percentual do total. Como é que a gente faz para calcular o quanto um valor representa de um outro valor? Então, para isso, nós temos aqui 4 produtos: básico, intermediário, avançado e especialista. Temos aqui quantos clientes nós temos em cada um deles e o valor total geral. O que nós queremos aqui é calcular quanto que cada um desses produtos representa do valor total. Então, calcular quanto que 584 representa de 1.400, o quanto que 487 representa desse valor e aí sucessivamente. Como é que a gente faz isso utilizando o Excel? Para isso, nós vamos utilizar aqui essa coluna E como apoio. Para você saber quanto um valor representa do outro, você precisa dividir esse valor pelo valor total. Então, nesse caso, vamos colocar aqui o sinal de igual. E para saber, então, quanto que o volume básico representa do total, vamos selecionar a quantidade de clientes no plano básico e vamos dividir pela quantidade de clientes totais. Vamos dar um Enter e aparentemente nada aconteceu. Isso porque o número está como número inteiro. Para a gente transformar isso em percentual, vamos clicar aqui em formatação e adicionar a formatação de percentual. Então vamos clicar aqui em cima e prontinho, 41%. Se você aumentar aqui as casas decimais, dá até para você ver se tem algum quebradinho por aqui. E agora é só você arrastar isso para as demais linhas. No entanto, cuidado! Se você só vier aqui no cantinho inferior esquerdo, direito e arrastar, olha o que vai acontecer. Deu tudo aqui o erro de não é possível dividir por zero. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque nós não travamos o valor total. Então eu preciso que esse valor total nunca saia do lugar. Para eu conseguir fazer isso, eu vou apertar o F4. Quando eu aperto a tecla F4, olha o que acontece. Ele adiciona um cifrão antes e depois antes da coluna e antes aqui da informação da linha. Dessa forma ele vai ficar travado, é o que a gente chama de referência absoluta. Quando a gente descer essa fórmula para baixo, ele vai descer aqui a informação que eu vou dividir, então ele vai pegar das demais linhas, mas ele não vai movimentar a informação do valor total. Então agora eu vou dar um Enter e agora sim, se eu vier aqui no cantinho lateral direito e arrastar para todo mundo, ele vai continuar aqui o cálculo para todas as linhas. E olha só, vamos somar isso aqui para ver se deu certo? Coloquei aqui a função de soma. Se eu selecionar todas as células acima e dar um Enter, ele vai somar 100%. Então, dessa forma, dividindo um valor pelo outro, você consegue calcular quanto que um valor representa do total. Perfeito? Vamos agora para o nosso segundo exemplo, que é como que a gente faz para adicionar um percentual em cima de um valor. Para esse exemplo, vamos ainda trabalhar com as informações dos produtos. Vamos supor que cada um deles tem esse ticket aqui, cada um deles custa esses valores. Então, o básico custa 250, o intermediário 350, 500 e 700. Como que a gente faz para adicionar um reajuste de 10%? Vamos supor que você está na sua empresa e seu chefe te liga e fala: Fulano, precisamos aumentar os valores em 10%. Não precisa surtar, é bem tranquilo de fazer esse cálculo. Como que você faz isso? A primeira coisa que você precisa fazer é pensar em o que significa 10%. 10% é igual a 0,1. Então, quando nós falamos de 10%, é a mesma coisa de nós estarmos falando de 0,1 e 100% é a mesma coisa de estarmos falando sobre 1. Jenny, por que você está falando isso?
Porque você precisa sempre lembrar que o percentual nada mais é do que uma multiplicação por um número que nós estamos fazendo. Então, se eu estou falando de 100% de 250, eu estou fazendo 250 vezes 1. 100% de 250. E aí, sucessivamente. Logo, se eu quero saber quanto 10% representa de 250, eu posso vir aqui e fazer igual 250 vezes 10% e dar um Enter. Eu tenho aqui R$25. Esse número daria exatamente o mesmo se eu fizesse ele vezes 0,1. Então, 250 vezes 0,1, ele vai dar exatamente o mesmo valor. E por que isso aqui é tão importante? Porque uma vez que você sabe que o percentual é um número por trás, a lógica de cálculo vai ficar muito mais simples. Então, o que eu quero? Eu quero calcular quanto que é 10% desse valor, que a gente já sabe que é R$25, e eu quero somar aos 250, perfeito? Eu quero adicionar esse percentual dentro desse valor. Então, como que a gente calcula o valor reajustado de acordo com 10% de reajuste? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar os próprios 250, perfeito? Porque nós queremos esse valor, mais os 10% dos 250. Então, mais, vou abrir parênteses aqui para ficar mais claro, 250 vezes 10%. Fechei parênteses. O que ele está fazendo aqui? Nesse caso, ele vai pegar aqui os 250 e ele vai somar aos 25. Ele vai somar aos próprios 250 vezes 10. Se eu der um Enter agora, nós já temos aqui o valor de 275. Arrastei para todo mundo, opa, não calculou. Por que não deu certo? Porque nós não travamos. Lembra, é muito importante travar com F4. Então, olha, vamos selecionar aqui o percentual de reajuste, vou travar, dei um Enter e agora sim nós vamos arrastar para todo mundo. Perfeito? Então, nesse caso, todas as fórmulas estão calculando os 10% utilizando uma célula de apoio. Jenny, e se eu não tiver uma célula? Se eu tiver que usar apenas os 10% na fórmula? Não tem problema. Vou até apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Lembra que a gente acabou de entender que 10% é igual a 0,1? Então, como que eu aplico esse percentual sem utilizar uma célula de apoio? Vou criar aqui, mais uma coluna de reajuste para vocês verem aqui como que isso ficaria. Vamos pensar na lógica. O que nós queremos? Nós ainda queremos os 250. Vou até aumentar aqui o tamanho da fonte, que está pequenininho. Então, o que nós queremos? Nós queremos os próprios 250 mais os 10%. Então, agora, ao invés de utilizar a célula, nós podemos fazer mais, abrir parênteses, 250 vezes 0,1. Fechei parênteses. É exatamente a mesma coisa. Então, dessa forma, você sabe exatamente o que está acontecendo. Poderia também, aqui sem nenhum problema, colocar os 10% mesmo, dar o Enter e ele tem aqui o mesmo resultado. Se você arrastar aqui para as demais células, ele vai continuar repetindo essa fórmula. O interessante de você deixar isso em uma célula é que na hora que você quiser aumentar o percentual, é só você mudar o valor dessa célula e todas as informações já alteram também. Então, assim você consegue calcular um adicional dentro desse valor de forma extremamente simples e extremamente rápida também. Agora, a mesma lógica, só que aplicando um desconto. Antes da gente ver como funciona para dar desconto no Excel, se você quiser se tornar um profissional ainda mais diferenciado e dominar a principal ferramenta corporativa do mercado, nós temos um curso completo do básico ao avançado que vai desenvolver as habilidades e conhecimentos necessários para você se tornar um profissional fora de linha. Então dá uma olhada no link que está aqui na descrição e garanta a sua vaga para o nosso curso completo de Excel para você não perder nenhum conteúdo e realmente se tornar referência na sua equipe. Então vamos lá, como é que a gente faz então para dar o desconto no Excel? A gente acabou de aprender como é que a gente faz para adicionar um percentual. Agora a gente vai descobrir como é que a gente faz para retirar esse mesmo percentual. Então olha só, nós temos aqui o e-ticket. Como que a gente faria para descontar 10% se esse fosse o nosso objetivo? Da mesma forma que nós vimos, os 250 é o valor cheio, nós podemos fazer ele. Agora, subtraindo o quê? Abre parênteses, o próprio 250 vezes 10%. Então, nós fizemos exatamente a mesma lógica, só que agora retirando esse valor.
Então, nós agora estamos utilizando o sinal de menos para fazer essa retirada. Vamos travar aqui, ó, o percentual de desconto, deem um Enter, 225. Se eu arrastar para todas as linhas, ele vai manter aqui esse mesmo cálculo. Para deixar ainda mais dinâmico, nós poderíamos, ao invés aqui de subtrair na fórmula, deixar o sinal de mais, ó, vamos deixar mais, como se nós estivéssemos aqui reajustando, e na célula de percentual, colocar aqui os menos 10 e dar um Enter. Ele vai dar aqui o mesmo efeito. Por que isso aqui pode ser interessante? Porque se você quiser realizar o teste, a simulação, de como seria reajustar em 5, por exemplo, é só você alterar aqui o valor para um valor positivo. Se você quiser descontar, é só você colocar aqui um valor negativo. Então, quando nós construímos uma fórmula com o sinal de mais aqui na frente, ele vai sempre respeitar o valor aqui do desconto. Então, se for negativo, ele subtrai, se for positivo, ele adiciona. Perfeito? Então, para calcular o desconto, é também a mesma lógica. E por fim, aqui também, como que a gente calcula percentual de lucro no Excel? Temos aqui o faturamento total e os custos totais dessa operação. Como que eu faço o cálculo, tendo essas duas informações de qual é o meu percentual de lucro? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó, sinal de igual. Qual que é a lógica do lucro? O lucro nada mais é do que o que sobrou do que eu recebi e do que eu gastei. Então, faturamento menos custos, nós temos o valor do lucro. Para eu saber qual é o percentual desse lucro, então, quanto que esse valor que sobrou para mim representa do total que eu faturei, eu preciso fazer um dividido pelo outro. Então, vai ficar da seguinte forma. Vamos abrir o parênteses aqui. Nós vamos, primeiramente, extrair qual é o valor total desse lucro. Então, faturamento menos o custo total, perfeito? Vou fechar parênteses aqui e já vou até dar um Enter para você ver qual ficou esse valor. Nesse caso, ficou 4.780. Agora, para eu ter o percentual, para eu saber quanto que esse valor representa do total, eu preciso dividi-lo pelo valor do faturamento. Então, eu vou dividir pelo faturamento total e agora sim é só eu dar um Enter. Ele ficou aqui com o valor financeiro. Vamos alterar aqui para percentual, podemos até aumentar a quantidade de casas decimais e prontinho. Temos agora aqui qual foi o percentual de lucro obtido dentro dessa operação. E toda vez que o valor que estiver aqui alterar, o percentual de lucro também vai alterar. Isso porque o percentual é o quanto que sobrou dividido pelo meu valor total. Já me conta aqui se você sabia calcular esses tipos de porcentagens no Excel e me conta nos comentários o que mais você quer que eu te ensine. Um abraço e até a próxima aula!